Boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês nessa noite de hoje na Sociedade Espírita Amor, Fé e Caridade. Nessa noite de hoje, com o tema da palestra de hoje, Encontro Marcado. Livro de Emmanuel, por Chico Xavier. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vai chegando, vai curtindo e compartilhando, a gente vai dando início ao trabalho da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrar aqui para dar acesso aos comentários e o pessoal vai chegando aí para a nossa live, para o nosso trabalho de exposição doutrinária na noite de hoje, pela Sociedade Espírita Amor, Fé e Caridade. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal vai chegando e nós vamos logo dar início ao trabalho da noite de hoje. Quem quiser curtir e compartilhar aí, fique bem à vontade. E já a gente dá início ao trabalho. Hoje o nosso tema é o livro Encontro Marcado. É um livro, são ditados por Emmanuel, psicografados por Chico Xavier. Então, dando início ao trabalho da noite de hoje, peço para você que está nos assistindo nesse momento, que se coloque numa posição relaxada, confortável, aonde quer que você esteja na sua casa, para que a gente possa dar início ao trabalho da noite de hoje. E a gente vai fazer uma prece de abertura, pedindo para os nossos irmãos espirituais que estão junto conosco, com os nossos amigos espirituais de outrora, aos dirigentes espirituais da casa e a todos que estamos aqui conectados, para que o trabalho da noite de hoje seja realmente, seja um primoroso, nos traga paz, luz, entendimento aos nossos anseios da caminhada terrena e que dessa forma nós possamos trazer um pouco dessa luz e dessa graça chamada vida para o instante que estamos vivendo. E assim, dessa forma, que os nossos amigos espirituais estejam conosco, hoje e sempre, aqui nesse trabalho e com todos vós, que assistem, que estão conectados e que se fazem presentes. Que assim seja. O pessoal está chegando. Boa noite, Marli. Boa noite, Magda. Pessoal chegando, entrando agora na live. Muito legal estar aqui com vocês nessa noite de hoje. E a gente tem feito esse trabalho de forma online, onde a gente já fazia de forma presencial. E agora a gente está aí conectados juntos nesse momento. E é muito legal estar aqui com vocês. Gratidão por essa oportunidade de poder estar aqui. Maurício, boa noite, meu amigo. Gratidão por explanar para a nossa sociedade de Pantano na noite de hoje. Que assim seja. Vamos lá. Começando então nosso trabalho da noite de hoje. A exposição é do livro Encontro Marcado. É um livro de ditados de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Eu poderia fazer muitas passagens para vocês. É um livro que tem 60 mensagens. E nessas mensagens, algumas têm uma folha, outras têm 2 folhas, 3 folhas. Mas são mensagens muito poderosas e apesar da data muito antiga desse livro, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que esse livro já tem uma boa caminhada aqui na humanidade, aqui na Terra, né? Tem algumas coisas que são fantásticas, tá? E para destacar, assim, eu preciso compartilhar com vocês que eu tirei algumas facetas desse livro para poder, junto com vocês, a gente poder
compartilhar e explanar um pouquinho sobre esse grandioso livro. E um dos primeiros capítulos que eu separo aqui para vocês é Ante as Crises do Mundo. Comportamento individual é o tema perante as crises da sociedade humana. As crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo. De modo habitual, referimos-nos às provações terrestres, mormente nas épocas de transição, como se nos regozijássemos em folha inerte nas convulsões torrentes. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios, e nas horas de transformações essenciais é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Tudo em reexame a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização, escoimados de ganga dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre, mais simples, conquanto mais responsável e culta. Natural que a existência em si mesmo, nessas ocasiões, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. Costumamos olvidar, porém, que o mundo é o mundo e nós somos nós. Entre o passageiro e o comboio que o transporta, há singulares e inconfundíveis diferenças. Se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante dentro dele se converta em ponto de calma, irradiando reequilíbrio. Assim, também no planeta. Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais, preservando-nos contra o mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que rentenham conosco na viagem de evolução e de elevação. Faze-te, pois, onde estiveres, um ponto assim de tranquilidade e socorro. O deserto é, por vezes, imenso. No entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Que o mundo se encontra em conflitos dolorosos à maneira de cadinho gigantesco em evolução para depurar os valores humanos, e é mais que razoável e necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Esse texto realmente é fantástico, porque traz uma clareza de ideias, deixando claro que uma vela, somente uma vela, poderá acender milhares. E que nós, olha só, se o veículo ameaça desastre, é possível que o viajante, somos nós, dentro dele, se converta em ponto de calma, irradiando reequilíbrio. Nesses momentos difíceis que estamos passando, que não são fáceis de lidar, entendamos nós que sim, poderemos ser pontos de equilíbrio. Poderemos sim ser pontos de luz para iluminarmos outras tantas pessoas. E talvez já chegue até nós. Essa mesma luz brilhante ao longe, irradiada por outros, fazendo luz para nós mesmos. É interessante porque, além da complexidade das palavras, que é fato de Emmanuel em todas as suas colocações, mas deixa claro que existe uma diferença entre o comboio e o passageiro. O comboio deixando claro uma visão de mundo, de todos os acontecimentos e tudo que transcende a nossa vã filosofia,
e nós como passageiros. Isso mesmo, passageiros. Eu gosto muito dessa posição. Somos passageiros do trem da vida, em que o nosso bilhete é um bilhete somente de ida, em que lá existe a data da nossa consagração na vida terrena, e nessa data de consagração, ao verso, temos a data de final de percurso, a data de final da vida, a data final, só que ela permanece em branco durante toda a viagem. E de repente é chegada a hora de descer do trem da vida. Mas ele simplesmente para na estação e uma pessoa lá dentro, com toda a calma, chega para você e diz: olha, a sua viagem termina aqui. Eis que quando viramos o bilhete e lá está a data da saída do trem da vida. O comboio segue e nós precisamos também seguir a jornada que já não é mais terrena. Aí sim, transcendendo a nossa alma, transcendendo o nosso entendimento, transcendendo as coisas da vida e entendendo que sim, existe algo muito maior que nós podemos imaginar. Existe algo muito maior. Mas enquanto estivermos aqui, o trabalho nos chama a todo minuto, a todo instante. Porque é chegado o momento de entendermos que a nação, é somente nação, que vamos fazer desse mundo um mundo diferente. Mas precisamos sim, nós outros, entendermos que essas ações partem de cada um de nós a cada momento da nossa existência terrena. Isso nem sempre é fácil, muitas vezes é doloroso, porque nos acostumamos com os ditames da vida e acreditamos que aqueles ditames são eternos. E as coisas mudam rapidamente. Hoje, conversando com uma pessoa que conheci hoje, e ele falava sobre os desígnios da vida, sobre a sua existência e o quanto ele era grato por tudo isso. Um redemoinho de emoções, e emoções muito fortes. A recém-casado, questão de 3 a 4 anos casado, um desencarne repentino de sua esposa, uma filha com 1 ano e meio, e ele com toda aquela responsabilidade. E ele me dizia: eu estava no mais belo estágio da minha vida há 17 anos atrás. Então isso foi em 2003. Então ele me contava, eu estava na melhor fase da minha vida, casado, nenezinho, sabe, tudo perfeito, minha casa, minhas coisas, as conquistas, os sonhos, tudo. Veio a vida e mudou tudo. Mudou tudo. E naquele momento para frente, ele teve uma doença muito séria, chamada depressão. E a partir daquela depressão, ele demorou muito tempo para se recompor. Porque o seu castelo de areia, o seu castelo de cartas, coisas que ao vento ou pela água, em segundos, se desfazem diante dos nossos olhos. E daí fica o questionamento muito claro do que estamos de verdade construindo na nossa jornada terrena. Será que de verdade estamos construindo aquilo que queremos para nós? Será que de verdade não está mais do que na hora de olharmos exatamente o que estamos construindo e de que forma estamos construindo nossa jornada? Será que a base da nossa jornada é uma base firme, forte, que possa, ao vento da vida, não sucumbir? Às marés altas e baixas da vida não sucumbir? Será que de verdade estamos construindo alguma coisa?
Eu sempre me questiono muito sobre o que estamos fazendo. Inclusive nesse livro, Encontro Marcado, tem uma passagem falando do explicador espírita. E eu sempre usei essa expressão, o explicador espírita. E nós que temos essa tarefa, assim como tantos irmãos que têm outras tarefas dentro das sociedades espíritas, cabe a nós, explicadores espíritas, lermos os conteúdos, lermos os livros e trazermos luz sobre esse contexto tão rebuscado de palavras, para que a compreensão seja mútua. E quando o explicador espírita está falando, os primeiros ouvidos são os seus. Os primeiros a ouvirem as suas palavras são os seus. Justamente deixando claro que não existe diferença alguma entre todos nós na caminhada humana. São diferentes tarefas, mas todas elas requerem trabalho, ação, êxito, fracasso, retorno ao trabalho e assim por diante. Quando olhamos para os temas que aqui se fazem presentes nesse livro, são muito interessantes e cada vez nos instigam mais. E o que eu tenho aqui na minha frente agora é desafio e resposta. Compadece-te, pede a vida. Compadece-te, pede a lei. A vida é amor e a lei é justiça. No entanto, por marco de interação, a divina providência colocou entre ambas a fonte da misericórdia, assegurando-lhe o equilíbrio. Mais uma vez, o equilíbrio se fazendo presente. O amor sabe que, sem justiça, a estrada mergulharia no caos, e a justiça reconhece que, sem amor, a meta se perderia nas tramas do ódio. Acende, pois, a lâmpada da tua compaixão e clareia a marcha. Quando a névoa obscura algum trecho da senda, aponta o rumo certo e, conquanto não percas a prioridade do raciocínio, estende o pão da bondade com o metro da lógica. Lá no final, à frente, de quem se aproxime, compadeça-te. Todos somos alunos na escola da experiência. Cada lição conquistada resulta de esforço. Esforço, muitas vezes, encontra dificuldade. Toda dificuldade é um desafio. E, diante de qualquer desafio, antes de tudo, a compaixão é a resposta. E daí, quando a gente fala em caridade, nós estamos falando de compaixão. Nós estamos falando de perdão. Nós estamos falando de compreensão. Nós estamos falando de entendimento. Não só para conosco, mas com os outros que nos rodeiam. Porque imaginem se nós não precisássemos exercer a compaixão em momento algum. Imagine se nós não precisássemos da caridade. Não há salvação sem caridade. Mas como anda a nossa caridade? A nossa caridade está simplesmente em estender a mão para quem está próximo? A nossa caridade está exatamente construída dentro de que pilares? Quando eu trago os temas para a nossa reflexão, fica evidenciado os questionamentos e as perguntas mais profundas que nós precisamos, quanto espíritas, fazermos com toda a relevância. Porque é muito simples o discurso, mas entendemos sim que a ação é que moverá as pessoas. Então como é que está a tua compaixão, o teu entendimento? Como é que está tudo isso dentro de você? Porque afinal, se estamos aqui buscando cada vez mais esses caminhos da vida, está mais do que na hora de entendermos com clareza o que estamos fazendo aqui.
E por último, já estamos indo para o final, espíritas iniciantes. Muito interessante. Tema: companheiros no começo das tarefas espíritas, como todos nós. Assimilastes os princípios espíritas que te aclaram o pensamento, restituindo-te as cicatrizes do Cristo com a simplicidade do Evangelho em suas horas primeiras. Não apenas crês, sabes que a imortalidade é a essência da vida. Tranquiliza-te as emoções e sedimenta-te a experiência. Converteu-se tal a fé no coração em refúgio de paz inalterável. E aqui fica um convite para você. Se você está nessa jornada da espiritualidade, se você realmente está nesse encontro marcado com você mesmo, pergunte-se se você já encontrou a sua paz. Mas aquela paz verdadeira, aquela paz que brota dentro de você e que fica claro e evidente aos que te rodeiam. Essa paz que eu estou falando. Essa paz é uma paz existencial, é uma paz imaterial, é uma paz que se conecta profundamente com o seu espírito. Você já encontrou essa paz? De verdade? Você consegue sentir essa paz? Que não sinta em todos os momentos da vida, mas que sinta em algum momento da sua existência. Porque senão marque um encontro com você mesmo e vá conhecer a sua paz. Não te isoles, porém, daqueles companheiros que estão começando a construção na qual te rejubilas. Porque já conquistastes o cais da segurança, é possível que enxergues muitos deles nas ondas perigosas das afirmações discutíveis. Não lhe arrases a lavoura do entusiasmo com cal da reprimenda. Auxilia-os a fazer luz no campo do raciocínio. Ouve-lhes a palavra, qualquer que ela seja, com paciência e brandura. Cada inteligência possui determinado caminho para alcançar a verdade e muitos daqueles que abordam a doutrina renovadora do Espiritismo procedem de trilhas obscuras, como sejam as do preconceito, da angústia, da enfermidade ou da obsessão. E por isso mesmo, reclamam do tempo para se desvincularem do temor supersticioso ou dos enganos piedosos em que lhes escravizaram os sentimentos. Não lhe censures a condição transitória, não lhe adubes os desacertos, ajuda-os com bondade, repetindo avisos e explicações para que lhes consolide o discernimento. Os irmãos amadurecidos são chamados a sustentar e orientar os irmãos mais novos de entendimento. E lavrador algum consegue atingir a alegria e a plenitude da colheita, abandonando a planta nascente aos caprichos da natureza, sem o esforço de assistir e de cultivar. Deixando claro a nossa responsabilidade. Como dizemos espíritas, então, ok, somos espíritas, mas a consciência espírita vai muito além do nosso entendimento ou do nosso discurso vago, e sim, de uma profunda reflexão, de um profundo trabalho para com aqueles que hoje engatinham na seara da paz, da luz e da caridade, tornando-nos mensageiros de outrora, para que outros mensageiros mais profundos, mais entendidos, possam nos clarear as ideias e os raciocínios, as questões mais profundas da nossa humanidade terrena, trazendo luz, compaixão, entendimento, discernimento, brandura, receptividade, e que possamos assim, através do nosso entendimento, abrirmos as almas, abrirmos os nossos corações, para que possamos abraçar de verdade aqueles que junto conosco fazem a nossa existência humana
real e significativa para não deixarmos nenhum de nossos irmãos sem apoio, sem carinho. Mais uma vez, redobrando o nosso trabalho. E daí você pode estar pensando aí, mas quer dizer que a parada é séria. Quer dizer que eu tenho um compromisso, talvez muito maior do que você possa entender. Talvez um dia todos nós entenderemos. Talvez um dia consigamos, de verdade, entender essa luz que permeia todos nós e que por as escolhas da vida, pelos desígnios da vida, hoje somos mensageiros. E a mensagem, como na antiguidade, precisa partir de um ponto a outro ponto, através de nós mesmos. E já estamos no final. Eu espero do fundo do coração, e eu só consegui falar aqui de 3 capítulos desse livro imenso chamado Encontro Marcado. E acredito que a gente vai ter outras oportunidades para falar de mais outros capítulos. Mas espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito real sentido para você nessa noite de hoje. E a palavra que fica é gratidão. E agora vamos para a prece de encerramento. E eu quero compartilhar com vocês uma prece que me comove muito, que me emociona muito a toda vez que procedo ao final de uma exposição espírita. Quem quiser, fique relaxado, se quiser fechar os olhos, para que nesse momento a gente possa fazer essa prece muito, muito conectado com essa luz que aqui se faz presente. Amigo Jesus, gratidão à luz emanada a nós, que somos obras do Pai. Obras inacabadas, reticentes e ainda viajores da estrada. Cegos, surdos e muitas vezes desorientados, mas garantimos que com você nós temos essa imensa luz para nos guiar. Que possamos, na obra da vida, fazermos a reforma íntima necessária para o nosso avanço moral. Que possamos amar nossos irmãos que erram para conosco e possamos perdoar, assim como vós faz para conosco todos os dias da nossa existência. Que possamos emanar amor diante de tantas dificuldades. Que possamos fazer mais e reclamar menos. Que possamos viver a luz em detrimento da escuridão. Que possamos ajudar de coração sem nada pedir. Amigo Jesus, que possamos caminhar mais sem reclamar do caminho. Que possamos espelhar sua obra sem questionamentos terrenos. Que possamos entender seu amor, sua caridade e sua fé sem hesitar em qualquer instante da nossa vida. Para que tudo isso aconteça algum dia da nossa jornada humana, amigo Jesus, fique conosco, hoje, aqui, agora e sempre. Que assim seja. Com essa prece, a gente encerra o trabalho da noite de hoje. Minha imensa gratidão à oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço na sociedade espírita Amor, Fé e Caridade, que sempre me acolhe com o maior carinho e hoje não foi diferente. Que a gente possa estar juntos em outros momentos. Beijo no coração e até a próxima.